Parabéns, professor, antes de mais nada, e a sua análise no geral. A gente tinha a obrigação de fazer um jogo melhor do que a gente fez no domingo, a gente sabia disso, né? Os atletas estavam muito conscientes, a semana tinha sido boa e a gente acabou concluindo com um placar elástico, talvez pudesse ter sido mais, também o começo ele foi um pouco desatento, né? O Gladson acabou fazendo uma defesa lá que poderia ter mudado o rumo do jogo, né? Mas a gente fica feliz porque a gente conseguiu dar oportunidade para vários atletas, né? E eles já estavam merecendo. E o mais importante são os 3 pontos. Né? Como é que é enfrentar uma equipe na obrigação de vencer sabendo da diferença técnica, né? Claro que essa diferença ela nunca é exposta, né? Mas existia essa diferença técnica entre o Porto e a equipe do Blumenau. Como é que é trabalhar a semana em relação à obrigação de fazer o resultado? Na verdade, a gente trabalhou muito com relação ao respeito com o adversário, né? Então, independente de quem fosse o adversário, a gente tinha que fazer o nosso papel, fazer o nosso jogo melhor, ter uma intensidade boa de jogo, né? Então foi isso que a gente procurou passar para os atletas na semana. É lógico que às vezes tem um relaxamento de um ou outro, não é de todo mundo, né? Mas são essas coisas que a gente começa a observar para depois tomar as decisões, mas acima de tudo foi o respeito que a gente teve com a equipe deles e eles também, né? Eles jogaram o tempo inteiro, não deram pontapé, não apelaram, isso também eu até falei com o treinador depois, agradecer pela hombridade que eles tiveram dentro de campo e tentaram fazer o melhor deles, então a gente parabeniza também a equipe do Porto pelo que eles fizeram e foram leais o tempo inteiro. E a gente fica feliz pela postura e aí corrigir alguns detalhezinhos para poder melhorar ainda mais. Dos atletas que você colocou como titular pela primeira vez, chamou bastante a atenção além do Matheus Rodrigues, é claro, mas também o Samuel, né, que além de fazer gol, jogador que tem uma facilidade grande de desarme, enfim, inclusive foi escolhido o melhor jogador em campo pela nossa equipe. Queria que você falasse dos que entraram, mas especialmente dele. A gente, como eu falei no começo, a gente tem que oportunizar. Os atletas estão treinando bastante, se dedicam e a gente está procurando colocar todos em condições e dar oportunidade. O Samuel no primeiro jogo ele não tinha condições de jogo em função de inscrições e ele vem fazendo semanas boas, tem uma qualidade técnica muito grande, né? E a gente optou por colocar ele hoje e ele foi muito bem, né? Então ele cumpriu a função da posição muito bem. A gente fica feliz porque a gente ganha, né? Sabe que tem um atleta ali que tem condições de fazer exatamente o que a gente quer, ele fez o gol, isso dá mais confiança, né? E agora é a gente pensar no que a gente vai fazer para domingo, mas isso deixa para depois. Né? Da partida contra o Tubarão, o final dela, bastante irritação, deu para notar em relação à comissão técnica com a equipe que enfrentou lá e que acabou empatando com o Tubarão. Te pergunto o que foi trabalhado, conversado essa semana para chegar até com uma postura diferente como foi o dia de hoje? Na verdade a irritação foi de todos, né? Os atletas também estavam, a gente podia ter jogado melhor, isso ali no vestiário a gente sentiu e eu acredito muito em treinamento, né? Eu acredito em treino, em organização e foi isso que a gente procurou fazer durante a semana, chamar a atenção, como a gente sempre fala com relação a vídeo, mostra vídeo, corrige, fala das situações e foi isso que a gente fez, né? Mas também serve de ensinamento para nós, para que a gente não cometa esse erro ali futuramente, né? Então, o trabalho ele foi muito bem feito durante a semana pelos atletas, aplicação ao máximo, dedicação e procurando corrigir os problemas que a gente teve no jogo de domingo passado, foi isso que a gente fez. A equipe agora enfrenta a equipe do Carlos Renault no próximo domingo lá na cidade de Brusque, numa situação totalmente diferente que existe no campeonato, que é a grama sintética. Como fazer a equipe não estranhar, não sei se é essa a palavra certa, essa situação? Não tem jeito, não tem como fazer, né? Treinar uma semana em campo sintético não é isso que vai fazer a nossa equipe se acostumar ao gramado de domingo, né? Então é um obstáculo a mais e a gente tem que alertar os atletas sobre alguns detalhes da grama sintética, né? Só que a gente também não sabe exatamente que tipo de piso é essa grama sintética e aí não tem jeito, é a gente tentar ver os jogos tanto do Brusque até quanto do Carlos Renault lá, entender um pouquinho o campo
e talvez optar por uma equipe com determinada característica para poder jogar no domingo, mas isso a gente vai pensar durante a semana aí e vamos ver o que a gente toma, qual a decisão que a gente vai tomar. Para encerrar minha participação, eu queria que você falasse sobre o momento da equipe. São praticamente 50% dos jogos dessa primeira fase que a equipe já fez. Uma análise eu queria que você fizesse em relação a pontos positivos e pontos a serem acertados ainda dentro para o resto da competição. Eu acho que a equipe tem evoluído, né? Semana após semana, os jogos dizem isso, né? E aí a gente ir melhorando em todos os conceitos, né? Conceitos físicos, conceitos técnicos, conceitos táticos e mentais, né? Então não dá para dizer que a equipe está pronta, que ela não está, mas é uma coisa natural. Eu acho que é trabalhando, jogando, oportunizando esses jogadores que entraram, dando mais minutos e até a gente achar o ponto certo da equipe. Mas a gente fica feliz porque está havendo evolução, né? Mas são todos esses aspectos que a gente tem que trabalhar e ir refinando para que a gente possa chegar na fase decisiva com uma equipe bem afiada. Você acha, agora para encerrar, viu, Douglas, de verdade, você acha que com tudo que você teve nessa primeira etapa do campeonato, que você está vendo, que você está analisando, o Blumenau realmente ele tem chance de subir a Série A? Eu acho que ele tem chance de classificar e classificar bem, né? O que vem depois, ele é um campeonato diferente. Então não dá para a gente falar o que vem depois, porque a gente sabe que depois, na hora do mata-mata, existem contratações, equipes contratam outros jogadores e são 2 jogos, então são jogos específicos, às vezes num gramado não tão bom, depende de quem você vai pegar de adversário, mas a gente está num bom caminho, né? A gente está traçando a nossa trajetória, que é classificar. Então a gente está bem encaminhado e cabe a gente ajustar para que a gente possa, na hora do mata-mata, poder continuar fazendo o que a gente vem fazendo nessa fase.